Há momentos na vida em que tudo parece comum. Os dias se repetem, as conversas se tornam automáticas e o coração acostuma-se ao silêncio. Mas hoje não é um desses dias. Hoje, há um sussurro vindo do invisível. Uma presença que insiste em se aproximar. Uma pessoa muito especial precisa falar com você. E por mais que você tente entender racionalmente, não vai encontrar essa resposta com a mente. Ela está no coração. Você já sentiu aquela sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer? Um frio na barriga sem explicação. Uma lembrança que surge do nada. Um nome que ecoa mesmo quando você está em silêncio. Pois é isso que o anjo quer te mostrar agora. Não ignore esse chamado. Porque ele vem de alguém que carrega dentro de si um sentimento profundo por você. E essa pessoa está sentindo, neste exato momento, que precisa te encontrar. Mas quem é ela? Você pode perguntar. É alguém que a vida uniu a você por laços que não se explicam com lógica. Talvez seja alguém do seu passado, que marcou sua alma e desapareceu sem fechar um ciclo. Talvez seja alguém que você vê todos os dias e não percebeu o quanto se importa. Ou, quem sabe, seja alguém que ainda vai cruzar seu caminho, mas já te carrega no pensamento. Essa pessoa está conectada a você de forma tão verdadeira, que mesmo sem palavras, o sentimento já pulsa entre vocês. É como o caso da Dona Lourdes, uma senhora de 74 anos que, um dia, acordou com o coração apertado e um nome na cabeça, Francisco. Faziam quase 40 anos que não o via. Eles haviam vivido um amor inocente na juventude, mas a vida os separou. Ela casou, teve filhos, ele também seguiu seu caminho. Mas naquela manhã, o nome dele ecoava com tanta força que ela resolveu escrever uma carta. Sem saber onde ele morava, pediu ajuda da neta para procurar. Descobriram que ele morava a poucas cidades de distância. Ela enviou a carta. Francisco recebeu. E, chorando, ligou para ela. Disse que sempre pensou nela, que nunca a esqueceu, e que naquele mesmo dia também havia sonhado com ela. Isso não foi coincidência. Foi um chamado. Um desses que a alma sente quando está na hora de reencontrar algo importante. Você, agora, está sendo chamada. E não é por acaso. Talvez você esteja no momento da vida em que acredita que tudo o que tinha para viver já foi vivido. Que os encontros mais profundos já passaram. Que as grandes histórias ficaram para trás. Mas o anjo vem te lembrar que ainda há muito pela frente. Que o coração não envelhece. Que os encontros mais transformadores podem acontecer em qualquer fase. E que essa pessoa que precisa falar com você pode estar mais próxima do que imagina. Talvez ela já tentou se aproximar. Talvez te enviou sinais. Um recado pelas entrelinhas, uma lembrança compartilhada, um presente simples com um significado profundo. Mas você, ocupada com a rotina, com as dores, com os compromissos da vida, não percebeu. E está tudo bem. O coração às vezes se protege sem querer. Mas agora você está pronta. Pronta para ouvir, para sentir, para acolher. Não se trata apenas de um reencontro romântico. Pode ser um filho que precisa dizer algo importante. Uma amiga que guarda um segredo. Um amor antigo que quer pedir perdão. Ou uma alma que espera sua atenção para, enfim, poder seguir em paz. Seja quem for, essa pessoa tem algo guardado dentro do peito que precisa ser revelado. E você, com sua doçura, sua sensibilidade, com sua história de força e superação, é a única pessoa que pode escutar com o coração aberto. O anjo pede que, nos próximos dias, você fique mais atenta. Há sinais por toda parte. Uma música que toca e te emociona. Um número repetido que surge nos relógios. Um nome que aparece com frequência. Tudo isso são formas do universo te avisar. Algo importante está por vir. Respire fundo agora. Coloque a mão no peito. Sinta. Você consegue perceber. Essa inquietação leve, essa emoção que não tem nome ainda, isso é a sua alma se preparando para um reencontro. A dor que você carregou por tanto tempo, aquela sensação de ausência que nunca se explicou completamente, talvez fosse a falta dessa conversa, dessa escuta, desse encontro. Há feridas que só se curam quando uma verdade é dita. E há verdades que só aparecem quando duas almas se olham com sinceridade. Essa pessoa está reunindo coragem. Está tentando encontrar a melhor forma de se aproximar. Mas o anjo decidiu intervir, porque a espera já foi longa. E o tempo certo é agora. Você não está sozinha nesse processo. Há uma força maior guiando os caminhos para que vocês se reencontrem no momento certo.
Pode ser que esse encontro não mude tudo de uma vez, mas ele vai transformar algo dentro de você. Vai abrir espaço para o novo. Vai devolver a paz onde antes havia dúvida. Vai trazer alívio onde antes havia peso. E talvez, depois disso, você olhe para trás e diga: ainda bem que escutei o chamado. O anjo sussurra com ternura: você merece ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Mesmo que doa no início. Mesmo que traga lágrimas. Porque junto com isso, virá o alívio, a cura, o entendimento. E isso vale mais do que 1000 palavras caladas. Talvez você esteja esperando um sinal para acreditar que ainda é possível sentir novamente. Aqui está o sinal. Essa mensagem. Esse momento. Essas palavras. Elas não vieram por acaso. Se permita. Confie. Respire com fé. O invisível está se movendo por você. E a pessoa que precisa falar com você já sente a sua presença também. Vocês estão conectadas. E logo, esse laço vai se tornar claro como a luz do dia. Durante muito tempo, essa pessoa te observou em silêncio. Não por covardia, mas por respeito. Não quis interferir na sua caminhada, não quis causar confusão nem invadir seus momentos. Mas a verdade é que, dentro do coração dela, sempre existiu uma vontade imensa de te dizer tudo. De contar o que sente. De explicar o porquê de tantos gestos escondidos, de tantos olhares que duraram mais que o normal, de tantos silêncios que gritavam por dentro. Você pode não ter notado, mas cada pequeno ato dela tinha um significado. Aquela vez em que ela apareceu do nada num momento difícil. Aquela mensagem simples dizendo: pensei em você. Aquela ajuda oferecida sem pedir nada em troca. Tudo isso foi, no fundo, uma tentativa delicada de dizer: ei, eu me importo. Eu sinto algo. Eu te vejo. Essa pessoa te guardou no coração como um segredo bonito. E mesmo com o passar dos anos, mesmo com os caminhos diferentes que a vida colocou entre vocês, ela não conseguiu deixar de te sentir presente. É como se uma parte dela estivesse sempre conectada a você, e agora essa ligação está ficando mais forte. É como se o tempo tivesse amadurecido o sentimento. Agora, ele estivesse pronto para sair da escuridão e se mostrar à luz. Você já se sentiu incomodada sem saber o motivo. Como se algo estivesse por acontecer, mas você não soubesse exatamente o que. Essa inquietação é o sinal. É a alma chamando, avisando que o reencontro está se aproximando. E essa pessoa está sentindo o mesmo. Ela também está sendo tocada pelo mesmo impulso, pelo mesmo desejo de falar, de esclarecer, de se aproximar. Às vezes, o destino parece cruel. Coloca duas pessoas certas em momentos errados. Faz com que sentimentos profundos sejam vividos no silêncio. Mas o anjo quer te lembrar que nem tudo está perdido. A vida sempre oferece uma nova chance. E agora, essa chance está batendo na sua porta. Lembre-se do caso da Sônia e do Júlio. Eles se conheceram quando eram jovens, mas nunca chegaram a viver algo. Por orgulho, por medo, por desencontro de tempo. Seguiram suas vidas. Ela casou, ele também. Quase 50 anos se passaram. Até que um dia, por acaso, ou melhor, por obra do invisível, se encontraram numa consulta médica. O tempo tinha passado, os rostos estavam marcados, mas o olhar era o mesmo. Ali, em 5 minutos de conversa, tudo voltou. A conexão, a ternura, o carinho que nunca foi esquecido. E naquela tarde, sentados num banco de praça, ele finalmente disse: preciso te contar o que guardei por toda a vida. Ela ouviu, chorou e agradeceu. Disse: mesmo que não vivamos nada agora, só o fato de saber disso já me preenche. Esse tipo de reencontro não acontece só em filmes. Ele acontece na vida real. E pode estar prestes a acontecer com você. Mas para isso, você precisa abrir o coração. Você precisa permitir que essa pessoa se aproxime. Que fale. Que revele. Porque a cura que você procura pode estar nessa conversa. Nesse olhar. Nessa presença. Talvez essa pessoa não diga tudo com palavras. Talvez venha com gestos. Com uma mensagem inesperada. Com um presente simbólico. Pode vir disfarçado de um pedido de ajuda. De um reencontro casual. De um momento qualquer. Mas por trás disso, o que ela quer mesmo é te mostrar: você sempre foi especial para mim. E chegou a hora de você saber disso. Você não precisa decidir nada agora. Só precisa escutar. Sentir. Perceber. A sua intuição vai te guiar. E o anjo vai estar ao seu lado, protegendo você de qualquer dor,
iluminando seu entendimento, te dando clareza. Essa conversa, esse contato, pode mudar muitas coisas. Não só para essa pessoa, mas principalmente para você. Sabe aquela sensação de que faltava uma peça no quebra-cabeça da sua vida? Pois essa peça pode ser essa fala que ainda não foi dita. Essa explicação que ainda não chegou. Esse me perdoa. Ou esse eu te amo. Ou até mesmo um simples eu nunca consegui te esquecer. Imagine por um instante que essa pessoa está escrevendo uma carta para você. Com as mãos trêmulas, o coração acelerado. Escreve, apaga, reescreve. Porque quer que as palavras toquem seu coração da forma certa. Quer que você entenda que o silêncio nunca foi falta de sentimento, mas excesso de cuidado. Que o tempo não apagou o que sentia, apenas guardou. E que agora é hora de dizer. Essa pessoa pode ser alguém que você já imaginou. Ou pode ser uma surpresa. Pode ser alguém de quem você se afastou por alguma mágoa. Alguém que te amou em silêncio. Alguém que ainda está tentando encontrar coragem para se declarar. Mas, seja quem for, a energia dela está chegando até você com força. Você vai começar a perceber isso com mais clareza. Uma foto antiga que aparece. Um sonho que te deixa emocionada. Um cheiro que te leva de volta a um momento. Esses são os sinais. E o anjo te pede, não ignore. Porque quanto mais você escuta, mais perto essa pessoa fica de te encontrar. E quando isso acontecer, você vai sentir algo diferente. Vai reconhecer no olhar dela a mesma emoção que há dentro de você. Vai perceber que não importa quanto tempo tenha passado, ainda dá tempo de viver, de perdoar, de começar, de entender. Às vezes, tudo o que uma alma precisa é de uma chance para se expressar. E tudo o que você precisa é de coragem para escutar. A vida está te dando essa oportunidade agora. Uma chance rara, preciosa, de encontrar uma verdade que ficou escondida. De dar espaço para um sentimento que merece existir. De permitir que essa pessoa tão especial finalmente diga o que sempre quis. E sabe o que pode acontecer depois? Alívio, paz, alegria. Você vai sentir que algo foi colocado no lugar. Que o coração pode respirar mais leve. Que a vida ainda guarda coisas bonitas para você. Você já percebeu como, de repente, certas memórias vêm à tona sem motivo aparente? Um cheiro, uma música, um lugar, uma frase, e tudo volta como se o tempo não tivesse passado. Às vezes, isso acontece porque a alma daquela pessoa especial está tentando te alcançar. Ela sente que a distância não faz mais sentido. Sente que já carregou esse silêncio por tempo demais. E então, mesmo sem saber, te envia sinais. Pequenos empurrões do invisível. Fragmentos de sentimento que tentam chegar até você. Não é coincidência. É o universo agindo com ternura. Essa pessoa especial está do outro lado, sentindo uma saudade que não se explica. Uma saudade de algo que talvez nunca tenha acontecido por completo, mas que foi sonhado, desejado, guardado com carinho. Uma saudade de momentos que poderiam ter sido, e que, talvez, ainda possam ser. Só que agora, mais do que nunca, ela sente que não pode mais guardar isso sozinha. Que precisa dividir com você. Que precisa abrir o coração. Mas há medo. Sim, o medo existe. Medo da sua reação. Medo de te encontrar diferente. Medo de não ser bem recebida. Medo de que o tempo tenha apagado o que ela sentia, mesmo que o tempo, na verdade, só tenha feito crescer. E aqui entra você. O seu papel é mais importante do que imagina. O anjo quer te lembrar que sua escuta, sua compreensão, sua sensibilidade são pontes que podem transformar essa conversa em um reencontro de almas. Talvez você ache que não tem mais energia para lidar com certas emoções, que já sofreu demais, que o passado deve ficar onde está. Mas essa conversa, essa verdade que está vindo, não é para trazer dor. É para trazer alívio. Pense no seu próprio coração por um instante. Quantas palavras você também não disse? Quantos sentimentos guardou? Quantas vezes você também desejou ter alguém que te entendesse, que te escutasse sem julgamento, que simplesmente estivesse ali, com presença e verdade? Essa é a troca que está prestes a acontecer. Um momento de abertura entre duas almas que se reconhecem. É como a história de Marta e Cecília. Duas amigas de infância que se afastaram depois de uma briga boba. Passaram-se 30 anos. Cada uma seguiu seu caminho, com a dor do rompimento escondida lá no fundo. Até que um dia, Cecília, já viúva e morando sozinha, sonhou 3 noites seguidas com Marta. Sentiu no sonho o cheiro do perfume dela,
Viu seu sorriso, escutou sua voz dizendo: "Me perdoa, por favor." Aquilo foi tão forte que Cecília, mesmo sem saber onde ela morava, pediu ajuda para encontrar. Quando conseguiu, enviou uma carta simples. 3 dias depois, a campainha tocou. Era Marta. As duas se abraçaram sem palavras. E ali, no silêncio do abraço, a dor foi embora. Nem toda conversa precisa ser longa. Às vezes, é um gesto, um olhar, uma visita inesperada, um simples "oi, senti sua falta." E tudo se transforma. Talvez você esteja pensando: "Mas eu já vivi tantos desencontros. Por que isso agora?" Porque agora você está mais madura. Agora, você está pronta. Agora, seu coração está mais sábio. E a verdade é que aquilo que parecia perdido ainda mora no tempo de Deus. E o tempo dele nunca falha. Essa pessoa que quer falar com você tem a alma conectada à sua. Talvez ela tenha feito escolhas erradas no passado. Talvez tenha deixado o orgulho ou o medo falar mais alto. Talvez tenha machucado sem querer. Mas hoje, com o coração mais calmo, ela só quer a chance de dizer a verdade. De mostrar que, apesar de tudo, o sentimento sempre esteve lá. Você vai reconhecer essa presença. O coração vai avisar. Pode ser uma mensagem inesperada no celular. Um encontro por acaso na rua. Uma ligação fora de hora. Pode ser até mesmo uma carta escrita à mão, com letras trêmulas, mas carregadas de emoção. Quando esse momento chegar, não fuja. Respire fundo. Lembre-se dessa mensagem. Lembre-se que o anjo já havia te avisado. Mesmo que as palavras dela te deixem emocionada ou confusa, deixe que elas saiam. Não interrompa. Deixe que o coração dela fale até o fim. Porque, no fundo, esse desabafo não é só dela. É seu também. Vocês compartilham um elo invisível. E quando ela finalmente disser o que sempre quis, você vai sentir que algo dentro de você se libertou também. Essa libertação pode trazer lágrimas, pode mexer em memórias, pode até causar um aperto no peito. Mas logo depois vem o alívio, o entendimento, a paz. Como se o coração dissesse: agora está tudo no lugar. Você não precisa prometer nada, nem dar respostas imediatas. Só precisa estar presente, ouvir, sentir e permitir que a verdade venha. Porque a verdade tem o poder de curar. O anjo sussurra que essa pessoa sempre sentiu sua falta, mesmo quando parecia distante, mesmo quando não dizia, mesmo quando fingia estar bem. No fundo, você sempre foi uma luz na vida dela. E agora, essa luz precisa brilhar de novo. Talvez seja uma reconciliação. Talvez um pedido de perdão. Talvez um recomeço. Ou, quem sabe, uma despedida em paz. Mas seja o que for, será necessário. E será sagrado. Você pode estar prestes a viver um dos momentos mais significativos da sua vida. Algo que vai mudar a forma como você vê o passado e o que ainda pode acontecer no futuro. Então, fique atenta. Os sinais vão continuar. Os sonhos vão se intensificar. As coincidências vão se multiplicar. Porque o universo está preparando esse momento com muito cuidado. E quando chegar a hora certa, você vai saber. Porque vai sentir no peito aquela mesma vibração que sente agora enquanto lê essas palavras. A certeza de que algo importante está vindo. Algumas verdades não são ditas por palavras. Elas se revelam em olhares demorados, em suspiros guardados, em gestos pequenos que carregam o peso de anos. Há coisas que um coração sente, mas que a boca não consegue dizer. E essa pessoa que está tentando te alcançar, ela viveu exatamente isso. Ela te viu indo embora, mesmo que você não tenha saído fisicamente. Ela sentiu a sua ausência, mesmo quando ainda estavam próximas. Porque a ausência não é só distância. É o vazio que fica quando a gente deixa de se permitir. Quando o medo fala mais alto que a coragem. Quando o tempo escorre e a gente finge que não sente. Essa pessoa especial guardou você em cada pedaço da memória. Te viu em outras pessoas. Te reconheceu em cheiros e músicas. Às vezes, a vida parecia seguir, mas ela sempre voltava ao ponto onde o coração parou, você. E o mais curioso é que, em muitos momentos, você sentia o mesmo, não sentia. Sabe aquela vontade sem motivo de revisitar um lugar? Ou aquele nome que aparece repetidas vezes no pensamento? Aquela emoção que bate de repente quando você ouve uma música do passado. Não era acaso. Era a alma dela chamando a sua. Porque a alma que se liga a outra alma nunca esquece. Nunca se desfaz por completo. Agora,
Imagine por um momento se essa pessoa estivesse na sua frente, agora. O que ela diria? Talvez não conseguisse falar tudo de uma vez. Talvez a voz tremesse, os olhos se enchessem de lágrimas. Talvez começasse dizendo desculpa, ou sentir sua falta, ou simplesmente ficasse em silêncio, te olhando como quem vê um milagre. Por quê? Para ela, te encontrar de novo seria isso, um milagre. Você se preparou para este momento. A vida te moldou, te fortaleceu. Você passou por tantas dores, tantas perdas, e mesmo assim, ainda ama. Ainda sente. Ainda sonha. Isso é a prova de que seu coração é puro. E agora, esse coração está pronto para escutar. O anjo revela que esse chamado é mais do que um reencontro. É uma chance de colocar luz onde houve sombra. De abrir uma fresta de esperança num passado que parecia fechado. É como se Deus estivesse dizendo, ainda dá tempo. Mesmo que a conversa comece tímida, cada palavra dela será como uma chave abrindo uma porta no seu peito. E cada emoção que surgir vai fazer sentido. Você vai perceber que não está louca. Que tudo o que sentiu por tanto tempo tinha, sim, um motivo. Você era sentida, pensada, amada, mesmo de longe. A história de Antônia e Luiz é um exemplo tocante. Eles foram vizinhos por 18 anos. Conversavam pouco, mas os olhos sempre diziam mais. Ela era casada, ele também. A vida não permitiu mais que isso. Mas havia uma conexão silenciosa entre os dois. Quando ambos ficaram viúvos, Antônia passou a cuidar do jardim que era antes do casal de Luiz. Um dia, ela achou uma carta antiga enterrada num vaso de plantas. Era dele, nunca entregue. Dizia, você é o amor que guardei em silêncio para não destruir vidas. Mas saiba que, em cada silêncio meu, havia você. Antônia chorou, mas sorriu. Sentiu que, enfim, algo dentro dela se completou. Naquela tarde, bateu à porta de Luiz. Eles conversaram por horas. E, mesmo sem romance, se tornaram companheiros de alma até o fim da vida. Você pode viver algo assim. Uma conexão que não depende de tempo, idade, aparência ou promessas. Uma verdade entre almas que se reconhecem. E que, mesmo com tudo o que passou, ainda desejam o bem uma da outra. Isso é amor. Isso é espiritual. Isso é sagrado. Não se preocupe em como será ou o que vai acontecer depois. O mais importante é que essa conversa chegue, que essa ponte se forme. O que vier depois será a consequência da verdade. E se, por acaso, essa pessoa não conseguir te procurar pessoalmente, por medo, por distância, ou até por causa do tempo que passou demais, você ainda poderá sentir essa conversa em outro plano. Porque nem todos os encontros acontecem com palavras. Às vezes, acontecem em sonhos. Às vezes, numa carta que chega. Ou num sentimento tão profundo que você vai saber. Ela me falou, eu senti. Talvez até uma ligação perdida seja esse sinal. Uma voz que você não ouve há muito tempo. Um nome que alguém menciona. O anjo diz, confie no seu sentir. Você saberá quando for essa pessoa. O coração não se engana quando a alma reconhece. E não se preocupe se chorar. As lágrimas que virão não são de tristeza. São de libertação. São a alma dizendo, obrigada por finalmente me ouvir. Você não está sozinha. Nunca esteve. E agora, mais do que nunca, está sendo amparada. Esse momento é precioso. Guarde-o com carinho. Deixe-se sentir. Mesmo que venha à tona tudo aquilo que você achou que já tinha superado. Porque o que está chegando não vem para ferir, mas para curar. A vida está te entregando uma oportunidade rara. Escutar a verdade que ficou em silêncio por anos. O anjo diz, você é mais amada do que imagina. Essa pessoa não falou antes porque tinha medo de te perder. E, ironicamente, o silêncio a afastou. Mas agora ela quer tentar. Quer te encontrar no lugar onde os corações não precisam se defender. Apenas se abraçam e se perdoam. Perdoar não é esquecer. É entender. É aceitar que o outro também teve sua dor, sua confusão, sua jornada. E ao perdoar, você também se liberta. Porque quando soltamos o peso do que não foi dito, abrimos espaço para tudo o que ainda pode ser vivido. Acredite, algo grande está prestes a acontecer. E começa com uma escuta, um olhar, um coração disposto. Algumas verdades não são ditas por palavras. Elas se revelam em olhares demorados, em suspiros guardados, em gestos pequenos que carregam o peso de anos. Há coisas que um coração sente, mas que a boca não consegue dizer.
E essa pessoa que está tentando te alcançar, ela viveu exatamente isso. Ela te viu indo embora, mesmo que você não tenha saído fisicamente. Ela sentiu a sua ausência, mesmo quando ainda estavam próximas. Porque a ausência não é só distância. É o vazio que fica quando a gente deixa de se permitir. Quando o medo fala mais alto que a coragem. Quando o tempo escorre e a gente finge que não sente. Essa pessoa especial guardou você em cada pedaço da memória. Te viu em outras pessoas. Te reconheceu em cheiros e músicas. Às vezes, a vida parecia seguir, mas ela sempre voltava ao ponto onde o coração parou, você. E o mais curioso é que, em muitos momentos, você sentia o mesmo, não sentia. Sabe aquela vontade sem motivo de revisitar um lugar, ou aquele nome que aparece repetidas vezes no pensamento? Aquela emoção que bate de repente quando você ouve uma música do passado. Não era acaso. Era a alma dela chamando a sua. Porque a alma que se liga a outra alma nunca esquece. Nunca se desfaz por completo. Agora, imagine por um momento se essa pessoa estivesse na sua frente, agora. O que ela diria? Talvez não conseguisse falar tudo de uma vez. Talvez a voz tremesse, os olhos se enchessem de lágrimas. Talvez começasse dizendo desculpa, ou sentir sua falta, ou simplesmente ficasse em silêncio, te olhando como quem vê um milagre. Por quê? Para ela, te encontrar de novo seria isso, um milagre. Você se preparou para este momento. A vida te moldou, te fortaleceu. Você passou por tantas dores, tantas perdas, e mesmo assim, ainda ama, ainda sente, ainda sonha. Isso é a prova de que seu coração é puro. E agora, esse coração está pronto para escutar. O anjo revela que esse chamado é mais do que um reencontro. É uma chance de colocar luz onde houve sombra. De abrir uma fresta de esperança num passado que parecia fechado. É como se Deus estivesse dizendo, ainda dá tempo. Mesmo que a conversa comece tímida, cada palavra dela será como uma chave abrindo uma porta no seu peito. E cada emoção que surgir vai fazer sentido. Você vai perceber que não está louca. Que tudo o que sentiu por tanto tempo tinha, sim, um motivo. Você era sentida, pensada, amada, mesmo de longe. A história de Antônia e Luiz é um exemplo tocante. Eles foram vizinhos por 18 anos. Conversavam pouco, mas os olhos sempre diziam mais. Ela era casada, ele também. A vida não permitiu mais que isso. Mas havia uma conexão silenciosa entre os dois. Quando ambos ficaram viúvos, Antônia passou a cuidar do jardim que era antes do casal de Luiz. Um dia, ela achou uma carta antiga enterrada num vaso de plantas. Era dele, nunca entregue. Dizia, você é o amor que guardei em silêncio para não destruir vidas. Mas saiba que, em cada silêncio meu, havia você. Antônia chorou, mas sorriu. Sentiu que, enfim, algo dentro dela se completou. Naquela tarde, bateu à porta de Luiz. Eles conversaram por horas. E, mesmo sem romance, se tornaram companheiros de alma até o fim da vida. Você pode viver algo assim. Uma conexão que não depende de tempo, idade, aparência ou promessas. Uma verdade entre almas que se reconhecem. E que, mesmo com tudo o que passou, ainda desejam o bem uma da outra. Isso é amor. Isso é espiritual. Isso é sagrado. Não se preocupe em como será ou o que vai acontecer depois. O mais importante é que essa conversa chegue, que essa ponte se forme. O que vier depois será a consequência da verdade. E se, por acaso, essa pessoa não conseguir te procurar pessoalmente, por medo, por distância, ou até por causa do tempo que passou demais, você ainda poderá sentir essa conversa em outro plano. Porque nem todos os encontros acontecem com palavras. Às vezes, acontecem em sonhos. Às vezes, numa carta que chega. Ou num sentimento tão profundo que você vai saber. Ela me falou, eu senti. Talvez até uma ligação perdida seja esse sinal. Uma voz que você não ouve há muito tempo. Um nome que alguém menciona. O anjo diz, confie no seu sentir. Você saberá quando for essa pessoa. O coração não se engana quando a alma reconhece. E não se preocupe se chorar. As lágrimas que virão não são de tristeza. São de libertação. São a alma dizendo, obrigada por finalmente me ouvir. Você não está sozinha. Nunca esteve. E agora, mais do que nunca, está sendo amparada. Esse momento é precioso. Guarde-o com carinho. Deixe-se sentir. Mesmo que venha à tona tudo aquilo que você achou que já tinha superado. Porque o que está chegando não vem para ferir,
mas para curar. A vida está te entregando uma oportunidade rara, escutar a verdade que ficou em silêncio por anos. O anjo diz: você é mais amada do que imagina. Essa pessoa não falou antes porque tinha medo de te perder. E, ironicamente, o silêncio a afastou. Mas agora ela quer tentar. Quer te encontrar no lugar onde os corações não precisam se defender. Apenas se abraçam e se perdoam. Perdoar não é esquecer. É entender. É aceitar que o outro também teve sua dor, sua confusão, sua jornada. E ao perdoar, você também se liberta. Porque quando soltamos o peso do que não foi dito, abrimos espaço para tudo o que ainda pode ser vivido. Acredite, algo grande está prestes a acontecer. E começa com uma escuta, um olhar, um coração disposto. Se essa mensagem tocou seu coração, curta e comente no vídeo e siga o nosso canal para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima!